Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu estava aqui sentado, pensando e estudando um pouco da palavra de Deus, e eu estava analisando por que não fazer um vídeo curto, já que eu estou estudando um assunto tão lindo, tão maravilhoso. Eu estava pensando, e aqui eu vou deixar, meus queridos, uma coisa interessante: é um alimento sólido só para aqueles que estão na graça. Uma coisa eu pergunto: se não há inferno, como podemos entender então Lucas 16, 19 ao 31? Temos uma resposta para isso. Qual é a resposta? Nesta passagem, Jesus de Nazaré ele faz um paralelo entre as duas sementes da perdição e da salvação. O rico ele representa a semente da perdição e o mendigo ele representa a semente da salvação. Antes de tudo, para entendermos bem essa passagem, é bom que fique bem claro que essas palavras de Jesus são figuras de linguagem. As pessoas têm que entender isso. Então, porque as parábolas, o próprio nome ela já diz, são histórias contadas que não aconteceram de verdade. Em outras palavras, são apenas metáforas para que se entenda a mensagem que está no subtexto. Então, nós não podemos entender a parábola do rico Lázaro como uma coisa literal. Lázaro, ele sendo ovelha, ele foi para o chamado seio de Abraão. Já o rico, ele foi para o inferno, ou seja, para a sepultura. Então, em Lucas 16 e 22, diz que o rico ele foi sepultado, que do grego é tapto, quer dizer, enterrado. E no versículo 23 aparece a pronúncia e no inferno, ou quer dizer, Hades, que significa sepultura, lugar encoberto, lugar dos mortos. Ou seja, inferno é sinônimo de quê? De sepultura. Então é muito bom que fica claro, meus queridos, que as pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, a palavra inferno ela significa sepultura. Então nós vamos entender que metaforicamente lá de sua sepultura, que é lá do inferno, o rico via Lázaro feliz e salvo e queria a mesma coisa, ou pelo menos um consolo, que era uma gota d'água, mas isso era difícil de acontecer, isso seria impossível. Quer dizer, o próprio Cristo, o próprio Jesus falou isso, então isso não podia acontecer. Por quê? Porque havia um abismo. Então, o que separava os salvos dos não salvos é um abismo intransponível. Quer dizer, os não salvos não têm direito nem sequer a uma gota do que pertence aos filhos da salvação. Então, se a gente observar nos últimos versículos, do 27 ao 31, o rico ele pede a Abraão que mande Lázaro avisar seus irmãos. Note que os irmãos, note bem, quem são os irmãos do rico, ou seja, da mesma linhagem da perdição. Mas Abraão, ele diz que se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, não darão ouvidos também a Lázaro. É isso que fala o texto. Então a gente observa aqui que Abraão diz: se eles não dão ouvidos, né, a Moisés, porque ele fala assim: o rico pede a Abraão que mande Lázaro avisar seus irmãos. Então a gente tem que prestar atenção quem são ali os irmãos do rico, ou seja, da mesma linhagem da perdição. Mas Abraão diz que se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, eles não darão ouvidos também a Lázaro. Ou seja, não adianta pregar para eles, os filhos da perdição, porque não tem ouvidos para ouvir a palavra, do jeito que está lá em João, capítulo 10, do versículo 25 ao 26. Na verdade, o intuito de Jesus não era ensinar sobre a existência de um inferno espiritual. Não, não era isso. Não era isso. Preste muita atenção nisso aqui.
O intuito de Jesus não era, de jeito nenhum, ensinar sobre a existência de um inferno espiritual, porque tal lugar não existe. O intuito de Jesus, como disse no início, era de falar das duas sementes, era dizer aos fariseus que suas riquezas materiais não representavam nada diante de Deus. Por isso que ele fez um paralelo. Ele fez um paralelo, não é? De um rico com um mendigo. O seio de Abraão era uma crença dos hebreus acerca de um suposto lugar de repouso para as almas dos mortos que foram obedientes a Deus. Então, nós observamos que a palavra ela é muito bem clara. Então, na cultura deles lá, o seio de Abraão, então era uma crença dos hebreus acerca de um suposto lugar de repouso para as almas dos mortos que foram obedientes a Deus. Então Jesus, ele citou esse suposto lugar na parábola e isso deu força a essa crença. Porém, sabemos que as parábolas eram metáforas e não acontecimentos reais. E Jesus usou esta crença dos hebreus apenas para lhes transmitir uma mensagem. Paulo não fala em seio de Abraão. Paulo não fala em seio de Abraão. É só se observar lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Então, meus queridos, é muito fácil entender a palavra de Deus, desde que as pessoas tenham realmente um compromisso com a verdade. Saber respeitar o texto, o contexto, saber entender ou o que é uma interpretação do texto, levar em consideração o vernáculo da nossa língua, buscar informações no significado dos nomes, entender o que é uma parábola, entender o que é uma coisa metafórica, o que é uma coisa simbólica, o que é uma coisa literal, o que é uma coisa que está no sentido figurado. Então, a gente tem que buscar essas informações. Eu cresci no sistema religioso que eu acreditava num diabo físico, eu acreditava num inferno físico, eu acreditava num lago de fogo físico, eu acreditava, vamos dizer assim, que parábolas era realmente uma coisa literal. Eu acreditava que arrebatamento seria físico, depois que eu fui estudando a Bíblia e aprendendo o que é uma coisa simbólica, o que é literal, o que é físico. O próprio Jesus, ele falou ali no livro de Lucas, histórico de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que a volta dele não se daria de forma física, não seria de forma literal. Ele inaugurou o seu reino espiritual. Aonde que ele inaugurou o reino dele? Em Israel? No Brasil? Nos Estados Unidos? Em todos os lugares do mundo, o reino de Deus está manifestado. Por quê? Porque em todos os lugares existem pessoas. E o reino dele, ele diz que está dentro de cada um de nós. Aí a religião, ela fica pregando o arrebatamento físico para quê? Justamente para enganar as pessoas, para conseguir escravizar as pessoas e deixar as pessoas escravizadas, arrancando tudo que eles puderem das pessoas. Então, eles usam a suposta volta física de Jesus como moeda de troca. Só que o tempo está mudando. As pessoas vão descobrindo as verdades e vão se libertando desse sistema religioso. Então, essa parábola aqui, ela não é diferente. Essa parábola aqui, ela não é diferente. Então, se não existe inferno, como que nós vamos entender essa passagem de Lucas, né, 16, do 19 ao 31? É simples, irmão. É só porque ali Jesus só estava fazendo um paralelo entre as duas sementes, a semente da salvação e a semente da perdição. Quer dizer, o rico, ele representava a semente da perdição e Lázaro, o mendigo, representava a semente da salvação. Então, é muito bom a gente querer e poder entender isso
Por quê? Isso tem uma grande lição. E não tem nada a ver com o sentido literal aqui. Aqui tudo é metáforas. Tudo é uma forma de Jesus ensinar e as pessoas querem entender. Então, meu querido, muito obrigado. Eu estava aqui sentadinho, dando uma olhada na Bíblia, escrevendo alguma coisa, que eu gosto muito de escrever, e achei importante fazer esse vídeo curto, tá bom, meu querido? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Olha, não se esqueça, tá? Deixa seus likes, se inscreva no nosso canal, você que está vendo o vídeo pela primeira vez, o meu canal, e vamos espalhar a mensagem da graça. Eu já falei e continuo falando. Para mim, os inscritos que estão se inscrevendo no meu canal é consequência do nosso trabalho. Agora, eu não vou lutar com ninguém, eu não vou pedir para Deus me abençoar mais do que o meu companheiro, não, de jeito nenhum. Eu sempre vou pedir a Deus assim, Deus, se eu tiver 500 inscritos, tá bom. Se eu tiver 1000, tá bom. Se eu tiver 1 milhão, tá bom. O meu propósito, o meu intuito maior é levar a palavra da graça para as pessoas que ainda não entenderam a mensagem da graça de Deus. Meu querido, fique com Deus, fique na paz e tenha um bom dia em nome do nosso Criador dos céus e da terra. Amém? Graça e paz.